está ali por quê? Eu sempre, você que está aqui há muito tempo, já ouviu eu dizer, e eu sempre digo isso: do que me resolve saber, para a minha vida pessoal, a história de Abraão, se fosse apenas uma história, simplesmente um acontecimento natural, sem conteúdos e sem princípios espirituais, que se eu aprender e vivê-lo, terei os mesmos resultados. Eu não ia querer saber do que aconteceu com Abraão. Foi um homem que viveu aí há mais de 3.000 anos atrás e tudo bem. O que é lindo da Bíblia é que não é uma história humana, simplesmente sem princípios que valem até os dias de hoje. Quando eu ouço ou leio, estudo a história de Abraão e consigo ter a revelação dos princípios embutidos nessa história, aprendo com esses princípios e pratico na minha vida, os resultados são mesmos, porque leis, elas regem o universo. Amém, pessoal? As leis regem o universo. Existem leis que regem esse universo. Eu sempre dou o exemplo, tem várias outras leis, mas o exemplo mais comum e mais fácil de saber é o da gravidade, né? Se nós pularmos aqui do prédio, nós vamos cair e se esborrachar. É ou não é verdade? Existe um princípio que eu não posso quebrar. Qual é o princípio? Eu não nasci para voar. Agora escute isso: se Abraão subisse em cima de um prédio e pulasse, ele iria cair e se esborrachar no chão? E se eu fizer, eu vou cair e vai se esborrachar? E se Jesus fizesse? Jesus ia sair voando? Até ele ia cair e se esborrachar. Por quê? Porque ele estaria quebrando um princípio que o Pai estabeleceu. Amém, pessoal? Se um japonês praticar isso, vai acontecer com ele. Se um italiano, se um americano. Então é uma lei que rege o ser humano. A lei da semeadura é a mesma coisa. Se eu plantar tomate, eu vou colher repolho. Alô, vocês estão aqui ou não? Não tem como, é uma lei, meu irmão. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que as histórias que estão nela contadas, existem princípios que, se eu aprender e praticar, terei os resultados. Amém, pessoal? Quando eu olho, por exemplo, até eu estava conversando com um amigo, e ele estava me contando que existe uma mulher que fica no pé dele de tudo quanto é jeito. Ele falou: apóstolo Selma, mas não sei mais o que eu faço. E quando ele estava conversando comigo, por incrível que pareça, a mulher chegou e chamou ele. Ele olhou para mim e foi. Quando ele voltou, eu falei assim para ele: irmão, deixa eu contar uma história para você. Você já viu falar em José do Egito? Ele falou: já. Você sabe a história dele? Eu sei, foi vendido pelos irmãos, foi escravo e tal. Você sabe a parte que ele estava lá na casa da mulher de Potifar? Ele falou: já ouvi falar, mas não lembro. Aí eu comecei a contar, ele falou: lembrei. E o que ele fez? Quando a mulher tentou agarrar ele lá, ele saiu correndo, tal. Falei: moral da história? Ele: ué, moral da história, irmão? Ele: não sei. Falei: moral da história: pecado, você corre dele, não resiste. Você estava falando para mim que a mulher te perturba, quando ela te chamou, você foi. Ele: puxa, eu nunca pensei nisso. Então, meu irmão, princípios são princípios. Amém? Receba aí quem está precisando disso também. Deus sabe quem. Amém, pessoal? Não adianta você ficar lá: vou resistir em nome de Jesus. Não, a Bíblia não manda você resistir o pecado, manda resistir o diabo. Pecado e diabo são duas coisas diferentes. Pecado é a obra da carne, diabo é demônio, diabo mesmo. Amém, pessoal? Então, não vou explicar sobre isso, é muito profundo, eu vou fugir do contexto. Existem princípios que regem e eu tenho que vivê-los. Aí eu mostrei para ele: meu irmão, olha que coisa interessante, preste atenção. Coisa interessante. A mulher de Potifar, o José estava perto dela, e ele fugiu dela, não foi? Foi. Davi caiu, não caiu? Caiu. Ele estava perto dela? Davi estava perto da mulher que ele caiu?
Eu falei, moral da história, por que que o Davi longe caiu e o José perto não caiu? Porque um praticou um princípio muito que nós temos que praticar, muito certo, e o outro não praticou. O Davi mesmo longe, ao invés dele fugir, ele foi para cima. Conseguiu compreender, sim ou não? E o José perto, ele não tinha, ninguém ia saber, ele tinha um compromisso com Deus, e ele fugiu. Então, meu querido, o princípio não é a distância física que você está, o princípio é praticar a palavra ou não. Quer vencer na vida, pratique a palavra. Não existe super-homem, não existe super-mulher, existem praticantes da palavra, existem homens de Deus e mulheres de Deus. Existe um princípio que rege, se eu não viver, eu vou cair. E aí eu terminei dando um exemplo para ele. Falei, lembra de Sansão? O cara forte. O que aconteceu com ele? Perdeu a força dele quando ele deixou de praticar um princípio muito claro. Por que eu estou falando isso, irmão? O que nós vamos aprender aqui hoje, é história cheia de princípios. Noemi, uma jornada de escolhas, perdas e redenção. Repita comigo, uma jornada de escolhas, perdas e redenção. Eu quero que você preste atenção na leitura, porque só na leitura você vai ter grandes revelações, mas eu quero aqui ressaltar alguns pontos importantes que nós temos que vivê-lo. Amém, pessoal? Quero finalizar para entrar na mensagem. Isso não é minha ideia, é o princípio de Deus. Digam glória a Deus. Nessa jornada aqui você vai ver uma jornada repleta de lições. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 21. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 21. Acompanhe essa jornada comigo, amém? Não desanime na leitura, aprecie a viagem, amém? Imagina que você está sentado do lado da janela, apreciando a paisagem, enquanto a gente faz a leitura. Olha o que diz aqui. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Presta atenção na leitura, vamos ler de novo, presta atenção. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido,
E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperá-los-eis até que viesse a ser grande? Deitar-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor por outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que todas estavam resolvidas para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia para ti, pensando, está vazia, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por quê, pois, me chamas Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, nós temos aqui uma grande história com grandes princípios, e eu quero aqui ressaltar alguns pontos para que você olhe para isso e ao mesmo tempo faça uma análise da sua vida, olhe para esses comportamentos e olhe para os seus comportamentos, porque da mesma forma que princípios positivos traz resultados positivos, princípios negativos trazem resultados negativos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 1. Vamos ver novamente o versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, aqui era um tempo onde a terra era governada por juízes, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Preste atenção. Havia um tempo aonde teve fome na terra em que eles habitavam. Qual era a terra que eles habitavam? Belém, Belém de Judá. O que significa a palavra Belém de Judá? Significa terra do pão. Traduzindo, na terra do pão estava faltando pão. Na terra do pão houve um momento que eles passaram a ter necessidade. E qual foi a atitude que eles tomaram no momento da necessidade? De permanecer na terra do pão ou ser guiado pela necessidade em sair da terra do pão?
Eles saíram. Quantos, meus irmãos, fazem a mesma coisa? Terra do pão, se nós traduzirmos para os dias de hoje, Belém significa a igreja, o lugar que você come do pão vivo que veio do céu, como vocês estão se alimentando agora. Como você age quando na terra do pão você começa a ter algum problema? Como que você age quando na terra do pão, na igreja, no lugar que você come o pão vivo, você começa a ter alguma necessidade? Este homem, Elimeleque, a sua esposa e os seus filhos, quando começaram a enfrentar a fome, eles saíram a peregrinar. Existem muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Na hora que eles começam a passar necessidade, muitos nos dias de hoje fazem até pior, porque ficam a vida inteira ouvindo coaches que diz: se o ambiente que você está vivendo algum problema, é hora de trocar de ambiente. Aí os Maria vai com as outras, que não tem fundamento bíblico, que se diz cristão, mas é guiado pelos homens do mundo, agem à altura do que eles dizem. A palavra de Deus diz o contrário. O que este homem ele deveria ter feito? Permanecido. Nós vamos ver que essa atitude levou a ele a viver coisas que ele nunca precisaria ter vivido. Consegue compreender, sim ou não? Quando você enfrenta uma dificuldade, qual é a sua atitude? De permanecer? De ser valente? De resistir firme? De saber que Deus é contigo, que as coisas vão mudar? Ou você é aquela pessoa fraca que diz: é hora de mudança, é hora de eu ter novos ares, é hora de eu ter novos pensamentos, novas pessoas, novas. Ou seja, essa atitude de novas esconde um fraco que não permanece diante das adversidades. Nós fomos chamados, meu irmão, e Deus colocou em nós um espírito de valentia. A palavra de Deus diz que o povo de Deus não é daqueles que retrocedem. O que você faz quando na terra do pão falta o pão? O que você faz quando na terra do pão você passa a ter dificuldade? Este homem tomou a atitude de sair para peregrinar. E para onde ele foi? Para Moabe. Me falta tempo de te dar todos os versículos, mas acredito no que eu estou te falando. Moabe era uma terra proibida por Deus para um filho dele, um servo dele descer. Moabe era um lugar aonde o servo de Deus tinha uma direção de Deus para não ir. Mas quando na terra de Belém ele passou fome, ele passou a ter dificuldade, aonde que tinha pão, aonde não era para ir. Meu irmão, quando o cristão, ele não é guiado por Deus, ele é guiado por circunstância. Ele segue, meu irmão, a circunstância. Ele serve a Deus pelos resultados. Ah, está dando resultado aqui, eu vou. Ah, está dando resultado lá, eu vou. Ah, aqui eu vou ganhar mais, eu vou. Ah, aqui vai ser melhor, eu vou. Meu irmão, aonde vai ganhar mais, de repente, vai falir daqui 3 meses. Se você for filho de Deus, você vai primeiro buscar a Deus. Ah, mas tem tudo, eu não preciso nem perguntar para Deus. Você conhece o futuro? Você conhece o amanhã? Você sabe o que vai acontecer? Mas o teu Deus conhece. Se você botar o teu joelho no chão e falar com Deus, Deus te mostra. Mas muitos, meu irmão, escuta o que eu estou te falando e receba em amor. Muitos são guiados pela circunstância. Está tendo dificuldade, ele sai. Ah, onde está tendo pão? Ah, em Moabe. Ele não pergunta para Deus, ele faz. Deus dá uma direção, mas está difícil, ele volta atrás. Meu irmão, o que você faz quando a coisa fica difícil? Você está na igreja, e mesmo na igreja, às vezes você vai poder ter momentos na vida que você vai passar dificuldade. E o que você vai fazer? Abandonar a fé? Duvidar de Deus? Ou você vai ficar firme e vai dizer como a palavra diz: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Quando Paulo diz em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, quais eram essas todas as coisas? Ele disse: eu já passei fome, eu já passei dificuldade, mas eu prosperei e eu venci. Em
todas as coisas eu sou mais do que vencedor. É isso. Noemi, meu irmão, como uma mulher de Deus, ela deveria ter falado com o marido: não vamos, Moabe não é o lugar para nós irmos. Deus não deu essa direção, mas ela simplesmente ouviu. Ela foi submissa. Não, a Bíblia diz que a submissão é no Senhor. Quando o homem pede algo que está contra a palavra de Deus, Deus diz: não ouça. A submissão não é cega para qualquer coisa. A submissão é no Senhor. Deus nunca vai mandar você fazer coisa que desagrada a Ele, que destrói, que corrompe o lar, que corrompe a família. Deus nunca vai mandar. Amém, pessoal? Amém. Então, a submissão é dentro desse contexto e dentro desses parâmetros. Noemi, ela seguiu o seu marido. Vamos ler de novo? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Quando houve fome, ele foi para Moabe. Ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Vamos ver o que começa a acontecer, meu irmão, quando a gente toma uma atitude sem a direção de Deus? Versículo 2: e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Leiam comigo: e morreu Elimeleque. Meu irmão, o pior começa a acontecer. Preste atenção nisso, escute o que eu vou te dizer. Por que eles saíram de Belém? Por quê? Porque houve um período de fome. Ela sai. O que acontece quando ela sai? Ela saiu para ir buscar solução. Quando ela sai para buscar a solução, o que aconteceu? O marido. O que significa o marido morrer naquelas épocas? Era igual morrer hoje? O que significava mais? Além da perca do marido, perdeu a provisão. Mulher não trabalhava. Uma viúva representava uma mulher quebrada financeiramente, sem recurso. Inclusive, a cultura daquela época dizia que uma viúva era uma mulher amaldiçoada. Não é igual hoje. Hoje uma mulher fica viúva, ela tem às vezes uma aposentadoria que do marido fica, às vezes fica herança, e às vezes ela consegue um trabalho e tudo bem. Naquela época não. O único meio que vinha o recurso financeiro para uma mulher era através do marido, porque só o homem trabalhava. Quando, meu irmão, ela passa a ter um problema de fome, ela sai pensando em resolver o problema aumenta. Meu irmão, você, eu, nós não conhecemos o amanhã. Às vezes nós vamos tomar atitude, fazer escolha baseado nas circunstâncias, sem falar com Deus. Além de perder o marido, ela estava numa terra estranha. Quem poderia ajudá-la? O Chapolin Colorado não estava lá. Só para descontrair um pouco. Quem poderia ajudar ela, irmão? Os únicos eram os filhos, mas os filhos tinham trabalho? Numa cidade onde ela não tinha contato, onde ela não tinha família, onde ela não tinha amigo. Ou seja, meu irmão, quando nós, presta atenção nisso, ouça com carinho, quando nós enfrentamos um obstáculo, a circunstância começa a ficar desfavorável, é aqui que você tem que ser crente, é aqui que você tem que buscar a direção de Deus. Por quê? Porque na ânsia de resolver a circunstância, a gente toma atitudes querendo resolver, mas nós não conhecemos o amanhã. É por isso que aqui nós temos que, antes de fazer escolha, buscar a direção de Deus, dobrar o joelho e falar com Deus, apresentar a Deus: Deus, eu estou passando por isso,
Se eu for fazer algo, se eu for fazer uma escolha, eu vou escolher por isso, mas eu não sei se é o correto. Me dá a sua direção, guia, abre os meus olhos. O que é que eu devo fazer? Como Isaac. Isaac passou um período de fome aonde ele estava. Antes dele sair agindo, ele buscou a direção de Deus. Ele foi ao profeta e falou com o profeta: profeta, eu quero sair da cidade porque aqui a crise está grande. Deus falou através do profeta: fala para ele ficar aqui. Mas a fome está aqui, mas Deus mandou ficar. Deus sabe o quanto vai durar. Deus conhece o amanhã. Se ele toma uma decisão baseado nas circunstâncias que estava forçando ele a sair daquela crise, ele poderia ir para um lugar muito difícil. Meu irmão, quantos de nós fazemos isso? Aprenda uma coisa: quando você toma a decisão por causa de um momento, segundo a sua cabeça, você está sendo o seu Senhor. Mas você diz que Deus é o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, para você de tomar decisões por conta própria, busca nele a direção. Ah, mas eu busquei, Ele não falou. Se Ele não falou, já é uma resposta, não é para fazer nada. Ué, você queria que Ele falasse sim ou não? Ué, ficar quieto já é uma resposta. Deus, eu quero fazer isso, Pai, me dá uma direção. Deus ficou caladinho, já sei que não é para fazer. Aí preciso de mais o quê? Amém? Mas a gente é afoito. Pai, cadê? O Senhor não responde. Calma. Descansa no Senhor. Enquanto as coisas no mundo, adora. Enquanto as coisas não resolve, adora Ele. Deus, o Senhor é bom. Mas está difícil, apóstolo. Eu sei, irmão. Nós somos iguais. Eu também passo pelo que você passa. Eu também tenho que praticar isso aqui. Eu não estou falando de algo que é fácil para mim, como se eu fosse um super-homem. Não. Eu saio daqui, eu tenho que viver isso aqui, meu irmão. Consegue compreender? Esses dias eu estava numa situação, é muito simples, muito boba, eu não vou entrar na questão. Só que não era eu que estava ali para resolver, era alguém que eu amo muito que tinha que resolver. E eu fiquei, meu Deus do céu, pior que eu não posso ajudar. Consegue compreender? E eu falei com Deus: Deus, tem tudo para dar errado, mas olha, eu já vi o Senhor fazer tanta coisa, eu já vi o Senhor agir de tanto jeito. Então eu não quero saber se eu creio, se eu não creio, se a outra pessoa crê, se ela não crê. Olha para nós como dois fracos e abençoa assim. Porque a Ana, quando o Senhor falou que ela teria um filho, ela riu e mesmo assim ela engravidou. Isso quer dizer que a minha crença não precisa ser completa. Porque se eu tenho que ser o cara fortão que crê em tudo, eu sou bonzão. Mas eu não sou. Eu sou fraco. É Deus quem me fortalece. E o resultado veio, irmão. Amém, pessoal? E o resultado veio, Deus operou. Então nós temos que entender. Apóstolo, não estou conseguindo crer completamente. Lembra da mulher de Abraão, a Sara? Você vai engravidar a Sara, o que ela fez? Que jeito, velha. Meu marido já tem mais de 100 anos. Possível. Imagina Deus: agora eu não vou te abençoar, sou imprestável. Foi assim que Deus fez? E aí eu quero fazer uma pergunta: velha aliança ou nova aliança? Não, o Abraão e a Sara? Ah, que susto. Vocês achou que eu estava perguntando agora, né? Tá bom. A Sara viveu na velha ou na nova? E nós estamos numa aliança superior. Se lá ele foi misericordioso, aqui a misericórdia dele já se manifestou através de Jesus na cruz. Amém? Então entenda isso, querido. Está difícil? Não age não. Peça para Deus: Deus, me dá uma direção. Deus não falou nada, significa, fica onde está. Está doendo, fica firme. Deus é contigo. Creia.
Enquanto ele não faz, o que nós temos que fazer? Adora. Amém? Se vinga do diabo, fala: diabo, você está achando que eu vou duvidar? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vamos declarar isso? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Agora assim, ó, Ele é bom. Quem sabe canta: sempre. Deus é bom, Ele é bom. De novo, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele é bom, sempre bom, diga, sempre. Ele é bom, sempre bom. Você pode aplaudir ele bem forte? Amém. Bom, havia um problema e eles foram guiados por esse problema. O problema aumenta. A única esperança, como o irmão disse, agora com a morte do marido, eram os 2 filhos. Mesmo assim, havia uma grande dificuldade. Vamos ver o que acontece. Versículo 3: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. Agora eu te pergunto, se era proibido ir para Moabe, era permitido casar com as moabitas? Julgo desigual. Amém? Era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase. Elas saíram da terra de Belém por um prazo. Qual era o prazo? Até passar fome. Quanto tempo durou? Tem gente que sai da igreja só por um tempinho. Eu vou sair um pouquinho, só até eu fazer esse curso aqui, acabar, que está tomando meu tempo. Já faz 10 anos que não está na igreja. Tem gente que sai só um tempinho. Eu vou sair só para resolver isso aqui, por causa que eu não vou ter tempo, já faz 10 anos. Consegue compreender, meu irmão? É por pouco tempo. Eu já vi até pessoas falar assim: eu vou tirar férias uns dias, mas depois eu volto. Cuidado, meu irmão. Amém, gente? Cuidado. Vamos continuar. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Diga comigo, agravou mais o problema. Era um probleminha, só estava sem pão. Saiu para resolver, morreu o marido, o recurso. Ficou os 2 filhos. Os 2 filhos casam. Morrem os 2. Agora ficou 3 viúvas junto. Ou seja, eu já tinha um problema, agora eu tenho mais 2. Eu não tinha recurso para mim, agora não tenho recurso para as 2 noras. Amém, pessoal? Por isso que é perigoso, meu irmão. Isso aqui não é uma mensagem para você ter medo de fazer escolhas. Isso aqui é uma mensagem para você depender de Deus nas suas escolhas. Essa mensagem é para levar você a uma reflexão. Porque não é porque está acontecendo algo que significa que você tem que agir. Às vezes só tem que permanecer. Às vezes você só tem que resistir. Às vezes você só tem que ficar firme. Amém, pessoal? Mas quem vai saber se eu tenho que agir, se eu tenho que perseverar, se eu tenho que mudar ou se eu tenho que ficar firme? É Deus. É por isso da dependência de Deus. É por isso de ter vida de oração, meu irmão. Não é só orar na igreja. Aqui você aprende o que tem que fazer lá fora. Não é só aqui que você tem que orar. Na sua casa, nos seus momentos. Às vezes é dirigindo e falando com Deus. Amém, pessoal? Às vezes é em casa, a irmã lá lavando louça e falando com Deus. Mas só assim, não, às vezes você tem que tirar um tempo. Deus, agora eu paro tudo, porque eu quero só eu e o Senhor. Amém, pessoal?
Sabe o que vai acontecer? Isso vai te dar uma afinidade, uma sensibilidade para entender a voz de Deus no teu coração. Faça isso que eu estou te falando, você vai ver se eu estou te falando verdade ou não. Quer saber se funciona isso? Dá um voto de confiança e pratique, você não tem nada a perder. Se não funcionar, pode me chamar de falso profeta, de boa, não vou fazer nada. Mas eu tenho certeza que você vai ter experiências tão marcantes com Deus, você vai ver que Ele é real na sua vida. Amém. Às vezes os barulhos externos não deixam a gente ouvir a voz de Deus. Então essa vida de oração afina o seu ouvido. Quando Deus fala, você sabe, oh Deus, obrigado. Oh Deus, o Senhor está aqui, né? Porque eu não ia pensar isso. Eu pensaria de outro jeito. O Senhor está aqui comigo. Oh meu irmão, é tão lindo isso. Pratica. Você não tem nada a perder, meu irmão. Se não der certo, esquece. Mas a Bíblia vai funcionar. Amém, pessoal? Vamos continuar. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, diga comigo, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por que elas saíram de Belém? Lá fora, depois que a coisa estava difícil, ela ouviu, ó, o povo que ficou lá está abençoado. Quem permaneceu está abençoado. Amém, pessoal? Amém. Por quê? Olha, lá tem pão agora. É mesmo? Puxa vida, se eu estivesse lá, eu estaria abençoado. Agora eu estou aqui sem pão ainda. E o pior, sem recurso nenhum. Se eu estivesse lá, eu estava comendo. Pegou a visão, irmão? Era só para ela permanecer. Iria passar. Mas estava muito ansiosa em querer solução. Estava muito afoito em querer uma resposta. Agiu segundo os impulsos. Por isso que Deus vai dizer: os meus filhos são guiados pelo meu Espírito. Deixa Deus guiar você, irmão. Se Deus guiar você, vai dar certo. Se Deus direcionar você, vai dar certo. Se Ele não direcionar, fica onde Ele quer que você fique. Amém, pessoal? Deixa Deus cuidar de você. Esteja no colo do Pai, irmão. Deixa Ele cuidar de você. Elas lá no sofrimento, ouviu que Belém tinha pão. Imagina o pensamento. Se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei, eu estaria lá. E agora para voltar? Essa mulher foi sábia, porque não foi orgulhosa, foi humilde e voltou. Mas quantos, para voltar, vai ter que vencer o orgulho, a vaidade, a soberba? É ou não é verdade? Vai ter que ser humilde. Vamos continuar. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém? Ouviu e falaram: nunca deveria ter saído. Voltaram. Disse Noemi às suas 2 noras, olha, preste atenção agora, olha o que a Noemi diz: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Ela estava dizendo que vocês voltem para lá, encontre outro homem e case com esse homem, e que você encontre descanso lá. Consegue entender? Por quê? Porque a mulher viúva tinha a cultura de que era uma mulher amaldiçoada. Então ninguém queria casar com elas.
Consegue entender? Era a cultura, irmão, não era Deus que fazia isso. Entende a diferença das coisas? Continuando. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai-me as filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide embora, que eu já sou velha, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que nessa noite tivesse marido, e ainda que tivesse filho, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, deitar-vos-eis por eles, sem tomardes por marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Os moabitas não serviam a Deus. Para onde ela desceu? Para uma cidade do povo que não servia a Deus. Tanto é que ela diz: volta para a sua casa e para os seus deuses. Amém? Amém? Vocês estão acompanhando comigo, sim ou não? Espera aí, onde eu parei? Volte para o seu, eu vou ler o 16 de novo. Disse, porém, Rute: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não me seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de falar isso. Assim, porém, foram ambas, até chegarem a Belém. Diga comigo: voltou à terra do pão. Olha o que diz: e sucedeu que entrando elas em Belém, diga comigo, toda a cidade se comoveu por causa dela, e diziam: não é esta Noemi? Ela volta e ninguém se esqueceu dela. Amém, pessoal? Aqui tem uma lição para a igreja. Quando alguém que foi embora voltar, você tem que se alegrar com a volta. E não perguntar: o que aconteceu que você sumiu? Quer matar alguém que está voltando, é perguntar isso para ele. Em vez disso, troca: como eu estou feliz de te ver. Não é nossa missão ser curioso. Amém? Amém. A nossa missão é abraçar. Não é a nossa missão saber o que aconteceu. A nossa missão é acolher. Fica uma lição para a igreja. E a igreja não é as quatro paredes, somos nós. Mas vamos continuar aqui. Não é esta Noemi, porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi estava tão envergonhada pelo ato dela, que ela não quer nem ser chamada mais pelo nome que ela tinha. Ela pede para trocar o nome dela. Fala: a partir de hoje vocês me chamam de Mara. Por quê? O nome Mara significa amargurada. Ela diz: troquem o meu nome, me chame de amargurada, não me chame mais de Noemi. Meu irmão, ela volta tão destruída, ela volta tão para baixo, ela volta tão decepcionada, que ela não quer nem que o nome dela seja mencionado, de tanta vergonha que ela estava. Olha o que ela diz. Leia comigo o versículo seguinte.
versículo 21. Olha o que diz. Vamos lá? Cheia a partir. Diga, cheia a partir. Porém vazia, o Senhor me fez tornar. Tem uma versão que diz assim, ó, cheia a partir, pensando estar vazia. Vazia eu voltei. Quantas pessoas estão do mesmo jeito? Está na igreja, está na terra do pão, começa a ter um problema, ele pensa que está vazio. Aí ele parte. Ele parte pensando que está vazio. Mas ele está cheio. Vazio ele volta. Consegue compreender, meu irmão? Você que está firme com Jesus, aqui tem um princípio. Dê valor no que você tem. Reconheça o que você tem. Cuidado com as ambições. Quem muito quer, nada tem. Já viu esse ditado? Às vezes você tenta ter mais, você joga fora o que você tem. Estou falando para você ser uma pessoa que não busca crescer. O buscar crescer, o buscar ter visão, é sempre na direção de Deus. Consegue compreender? Cheia a partir, pensando estar vazia, mas vazia eu voltei. Quando eu tive um pequeno problema, quando só me faltou o pão, eu achei que faltava muita coisa. E eu precisei pagar um preço para saber o que eu tinha. Meu irmão, tem gente que precisa perder o que tem para lembrar que o que ele tinha era bênção. O sábio não precisa disso. Lembra do início da mensagem. O sábio aprende com as histórias. Você não precisa perder o que você tem. Você não precisa perder a sua vida com Deus, a sua comunhão na igreja, os irmãos que servem a Deus com você. Amém, pessoal? Você não precisa perder o que tem para depois dar valor. Puxa, eu pensei estar vazio e fui embora, mas na verdade eu estava cheio. Vazio eu estou voltando, mas a misericórdia de Deus é grande. Seja humilde. Às vezes essa mensagem não é para vocês que estão aqui, mas tem uma multidão nos assistindo. Amém? Amém. Pelas redes sociais, por vários lugares, pelas rádios, e muitos estão nos assistindo, precisam voltar para Jesus. Saiu pensando estar vazio, mas vazio está agora, longe de Jesus. Ah, mas eu enfrentei isso na igreja, mas e no mundo? Ah, mas eu passei por isso, eu vi aquilo, aquilo outro, e o mundo? Aonde será que você vê mais coisa errada? Ah, mas no mundo é o mundo, a igreja é... Não. Quando eu vejo coisa errada, eu vejo que Deus é verdadeiro. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Se eu estou decepcionado com o erro dos outros, é porque você está achando que Ele é o caminho. Quando você ouvir a palavra e entender que Jesus é o caminho, você vai orar por quem está errado. Você vai abraçar quem está caído e falar, irmão, você precisa de ajuda? Eu estou aqui. Minha irmã, você precisa de ajuda? Eu estou aqui. Você viu alguém errado, você vai abraçar ele. Você não vai sair dando com a língua nos dentes. Como disse Martin Luther King, o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Já viu como que isso é uma realidade hoje? Você viu como isso é uma realidade? Acontece um milagre na igreja, ninguém conta. Mas se um irmão pecar na igreja, todo mundo fala, sabe o que aconteceu lá na minha igreja? O irmãozinho pecou. E os bons? Cadê os bons para falar de Jesus? Não é verdade? Um irmão passa a ter problema no casamento, divorcia, sai dando com as línguas no dente, esparrando para a cidade inteira, mas o quanto de casal abençoado ninguém conta. Não é verdade, irmão? Ninguém esparrama. É o que Martin Luther King diz, o que me espanta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons.
O bom não divulga o milagre, meu irmão. Vai lá na minha rede social, eu estou visitando os irmãos. Quantos casais abençoados? Você já curtiu lá? Para que o povo veja, para aumentar a audiência, não é para ter like. É porque as redes sociais funcionam assim. Quanto mais você curte, mais ela divulga. Quanto menos você curte, menos divulga. Não é like, são pessoas que vão ser alcançadas. Você já foi lá curtir aquele casal que eu visitei, que é abençoado? Não. Silêncio dos bons. E se um irmão divorciar na igreja? Você acha que o diabo vai ficar quietinho? Vai sair esparramando, não é? Está tudo bem com vocês? Sim. Fez um silêncio monstruoso agora. Recebem amor, irmão. Se uma pessoa cair na igreja e se machucar, num instante, antes de acabar o culto, a Hortolândia está sabendo. E se o paralítico andar? Talvez, irmão, só o vizinho do lado, a mãe e o pai ficam sabendo. E mesmo que a igreja posta, nem os de casa vão lá dar uma curtida. É o que isso? Silêncio dos bons. O irmão testemunha uma conquista, abriu um negócio, abriu uma empresa, enfim, alguma coisa. Ninguém vai lá e glorifica. Glória a Deus, irmão, que Deus te abençoe. Mas e se o irmão ficar desempregado? E aquele irmão não tem fé, hein? Estão me compreendendo, irmão? Apóstolo, a gente não fala, mas você deixa os inimigos falar. Você deixa os adversários falar. Quando você deixa? Quando você fica quieto. Amém, gente? Amém. Vocês ainda me amam ou não? Sim. É o que ela está dizendo aqui, meu irmão. Você tem falado do amor de Deus, você tem divulgado o amor de Deus. Você tem se alegrado com o testemunho de um irmão? Você tem se alegrado? O irmão postou lá, você viu? Você não vê, não tem como, né? Porque nem tudo aparece para todo mundo, não é verdade? Mas viu, você ficou feliz com aquilo? Às vezes uma curtida que você dá é uma ajuda, meu irmão. Por quê? Porque ajuda o irmão a crescer. A gente não pode ser que nem um ímpio, falar, eu vou curtir, não é eu? É, meu irmão. Quem planta, colhe. Se você fica feliz com o irmão sendo abençoado, se você fica feliz, você está plantando, você vai colher, irmão. Busque essa sensibilidade, meu irmão. Fique feliz quando alguém é curado, mas não fique só feliz, fale da grandeza de Deus. Amém, pessoal? Cheio a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou e com ela Rute a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Deus começou a mudar a história dela. Ela volta no princípio da colheita. Olha como Deus é misericordioso. Ela não precisava ter passado por aquilo, passou, mas Deus não chicoteou ela quando ela voltou. Tudo que ela perdeu pela escolha dela. Deus perdoa, perdoa, mas o que a gente perde com as nossas escolhas, às vezes é irrecuperável. Para que escolher para perder? É melhor ouvir a Deus antes. Amém, pessoal? E aí, por falta de tempo, eu não vou ler mais, mas continua lendo essa história que é linda. Vou só resumir para você ver a redenção na vida de Noemi. Ela volta arrependida, a sua nora Rute se converte, ela não quer voltar para a sua família, não quer voltar para os seus deuses, e todo mundo já ouviu falar sobre Rute, mas às vezes ninguém sabe o início da história de Rute. Só fala lá do sucesso dela, glória a Deus, mas ela teve alguém que iniciou. Ela teve alguém que mostrou o caminho para ela, que foi a sua sogra.
Amém, pessoal? E aí o que acontece? Noemi volta, reconhece, diz: cheia a partir, pensando estar vazia eu voltei, eu não sou digna nem de ser chamada mais Noemi, troca o meu nome, me chama de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. E Deus olhou e falou: não, o que importa é que você está arrependida. E quando ela volta para Belém, está no começo da colheita, ela já chega sendo abençoada. Olha a grandeza de Deus. Amém, pessoal? Olha o amor de Deus. O que ela perdeu foi irrecuperável, mas Deus falou: se você está arrependida, você tem uma nova história, eu vou te dar uma nova chance. Digam glória a Deus. E ela volta, e quando ela volta, meu irmão, ela está ali com a sua nora, a Ruth, e aí a Ruth fala assim para ela: minha sogra, eu vou fazer uma colheita, eu vou aqui para os campos procurar milho, eu quero fazer uma colheita, e quem sabe lá eu encontro alguém que olhe para mim com outro olhar, com um olhar de bondade, e possa me amar, e eu arrumar um casamento e viver a minha vida. A sogra falou: pode ir, você está abençoada. Olha, o temor de antigamente é incrível, né, irmão? Não é não? Deixa isso aí, lá vamos continuar aqui. E aí ela vai, meu irmão, a sogra dela diz: pode ir, você está abençoada. E ela foi. Aí ela está lá colhendo, colhe num campo, colhe no outro, colhe num, colhe no outro. Ela chegou num campo de um homem chamado Boaz. Quem era Boaz? Boaz era parente do sogro. Era parente do sogro, que havia morrido. E aí ela está lá trabalhando, colhendo. Os funcionários daquela fazenda chegou e falou para ela: moça, pode ficar aqui, não precisa ficar andando de fazenda em fazenda, colhe aqui com a gente. Ela ficou lá. Boaz chega à tarde, olha para ela e falou: quem é essa moça? Ah, essa moça é fulana, tal, tal. E aí ele fala assim: quem é o dono dela? Porque naquela época o marido era o dono. Quem é o dono dela? Não, o marido dela morreu, ela é uma viúva. E ele chega nela e fala assim: olha, você não precisa ficar andando de fazenda em fazenda procurando comida, pode ficar aqui. Ela ficou ali, meu irmão. Resumindo, lá no capítulo 4, você vai ver que o Boaz pede ela em casamento, casa com ela, e aquele casamento mudou não só a vida dela, mas como mudou a vida da sogra, porque ela, em forma de gratidão, foi lá e abençoou a sogra, e Deus mudou toda a sorte de bênção. Por isso, põe o tema da mensagem. Por isso que o tema da mensagem é o que eu coloquei aqui: Noemi, uma jornada de escolha, perdas e redenção. Deus é um Deus que vai trazer redenção, mas você não precisa escolher para perder. Se você buscar Deus antes, se ela tivesse buscado a Deus antes, ela viria o poder de Deus. Nós temos essa história para aprender com ela. Digam glória a Deus. Mas mesmo essa história é linda, é ou não é verdade? Noemi, uma jornada de escolha, perdas e redenção. O nosso Deus é grande, misericordioso. Você pode aplaudir Ele bem forte?